Esse canal é para quem vive o Galo intensamente. Curte aí, se inscreve e faz parte dessa massa apaixonada. A notícia bateu feito trovão, um silêncio ensurdecedor tomou conta de Vespasiano, como se a cidade inteira tivesse preso o fôlego num luto coletivo. A torcida do Galo calou, não por temor, mas por dor, com a perda que sacudiu o clube e seus fiéis. Era domingo, e o estádio parecia um túmulo. A pelegiada se arrastou até o apito final, quando Vitória, com um gol solitário de Eric, arrancou a vitória por 1-0 no Barradão. Um golpe impiedoso para um time que esperava, ao menos, ponto residual para respirar no Brasileirão. O Galo, que já vive campanha alarmante no Brasileirão 2025, viu-se agora ainda mais próximo da zona que aterroriza, o rebaixamento. O comentarista Rodrigo Coutinho não poupou palavras ao afirmar que a equipe não correspondeu aos investimentos e caminha perigosamente perto do Z4. Depois da 22ª rodada, o time ocupa atualmente a 14ª posição na tabela, com 40 pontos em 20 jogos, 6 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, saldo negativo de 4. Um lugar desconfortável para um gigante que sonhava com Libertadores. Enquanto isso, o goleiro Everson tentou acender um lampejo de esperança. Precisamos nos fortalecer, disse, projetando uma virada com a pausa da data FIFA como chance de reorganização e foco na próxima decisão na Copa do Brasil. Nos bastidores, o clube vive nova novela com o comando técnico. Cuca foi demitido em 29 de agosto, e Lucas Gonçalves assumiu como interino. Red Bull Bragantino. Parecia que o experiente Martim Anselmi poderia chegar, mas recuou, encerrando negociação ainda em 1º de setembro. No gramado, restou a Hulk. Aos 38 anos, único a salvar, como disse a imprensa internacional, marcou todos os gols recentes e manteve-se incansável, embora isolado em sua luta. Reinier, a grande aposta da temporada após o retorno do Real Madrid, teve um início promissor, foi decisivo em sua estreia na Copa Sul-Americana, ajeitando de peito para Hulk marcar o gol da vitória, ganhando elogios pela adaptação instantânea. O elenco também sofreu sacrifícios, fortes movimentações no mercado, com saídas relevantes como Paulinho, Alisson e Daverson, este último pode ter voltado ao Galo em troca, chegadas como Rony, Gabriel Menino, Reinier, entre outros reforços. Tudo isso em uma temporada que, apesar dos tropes, trouxe o hexacampeonato mineiro, conquista que reforça o peso histórico do clube, e encontrava no estadual um respiro de glória. Mas o cenário nacional implora por reação. O Galo já foi o time da Série A com menos derrotas em 2025 até julho, mas hoje sofre para converter isso em pontos. O calendário não perdoa, logo vem clássico com o Cruzeiro pela Copa do Brasil, depois duelos duríssimos pelo Brasileirão e pela Sul-Americana. A torcida vive um misto de luto e urgência, em busca de resiliência e encorajamento. A queda não é o destino que o Galo quer, mas a próxima página decide se virará em redenção ou aprofundará a crise. Aqui está o segundo bloco, com mais 15 parágrafos, mantendo o padrão de aproximadamente 3.000 caracteres, sem subtítulos, com espaçamento entre os parágrafos. O semblante da torcida era de incredulidade. A massa, que nunca abandona, se viu refém de uma dor que não se expressa apenas em vaia ou em silêncio, mas em lágrimas sinceras que escorrem dos rostos pintados de preto e branco. A cidade de Vespasiano amanheceu de luto, não apenas por mais uma derrota, mas pela sensação de que algo maior está se desfazendo, o orgulho, a mística, a esperança inabalável de um clube que, mesmo em seus piores dias, ainda impunha respeito. No CT do Galo, os portões amanheceram enfeitados com faixas e bandeiras em forma de protesto, mas sem vandalismo. Era como se o torcedor quisesse dizer: estamos aqui, mesmo feridos, mesmo decepcionados, mas não desistimos. É o tipo de paixão que desafia qualquer explicação lógica, que sobrevive à dor de cada eliminação, cada tropeço, cada silêncio que ensurdece a arquibancada. A saída de Cuca, que tantos defendiam como o nome da reconstrução, deixou marcas. Não apenas pelo currículo e pela identificação histórica com o clube, mas porque sua figura simbolizava o fio tênue entre o passado glorioso e a reconstrução possível. A pressão da diretoria, dos conselheiros e até da imprensa criou uma tempestade que ele, mesmo acostumado com a turbulência, não conseguiu atravessar desta vez.
Lucas Gonçalves, o interino, herdou um vestiário fraturado, um grupo talentoso mas esgotado psicologicamente, pressionado por uma torcida que cobra, mas também ama. O desafio é enorme, não apenas tático, mas espiritual, restaurar a confiança, recuperar a alma do Galo, reacender o espírito de luta que sempre fez da equipe uma muralha. Hulk, como capitão, tem tentado liderar dentro e fora de campo. Tem chamado a responsabilidade, dado entrevistas motivadoras, reunido o elenco para conversas fechadas. Mas até o super-herói do time tem seus limites. Aos 38 anos, ele não consegue mais fazer tudo sozinho. Precisa de apoio, de estratégia, de um time que jogue com ele e não apenas para ele. A diretoria sabe disso. Por isso, tenta acelerar a contratação de um novo treinador. Cogitou-se Fernando Diniz, Mano Menezes, até nomes estrangeiros como Sebastian Beccassese. Todos analisados, mas nenhum fechado. A indecisão virou combustível para o caos. Enquanto isso, cada rodada passa e os pontos não vêm. O fator emocional também pesa. O episódio do gol anulado contra o Bahia ainda está engasgado na garganta atleticana. Uma decisão polêmica do VAR que interferiu diretamente no resultado. E não foi a única vez. A sensação de injustiça, alimentada pela desorganização do futebol brasileiro, tornou-se uma ferida aberta na alma alvinegra. Do outro lado, os rivais crescem. O Cruzeiro, que tanto sofreu nos últimos anos, está vivendo uma temporada sólida e avança nas Copas. O América Mineiro, embora abaixo na tabela, conseguiu tirar pontos importantes de adversários grandes. E o Atlético Mineiro, com seu elenco mais caro, continua tropeçando em seus próprios erros. O investimento feito para esta temporada foi altíssimo. A folha salarial do Galo é uma das maiores do país. A SAF investiu pesado em nomes de impacto, estrutura, comissão técnica. E o retorno? Irregular, instável, desconexo. Os dados são frios: 6 vitórias, 6 empates e 8 derrotas no Brasileirão. Mas o sentimento da torcida é quente, fervente, quase inflamável. A situação nas Copas também preocupa. Na Sul-Americana, apesar da classificação suada, o desempenho não convenceu. O time sofre com a transição defensiva, leva gols bobos, erra passes fáceis. Na Copa do Brasil, o confronto com o Cruzeiro virou um clássico de vida ou morte, e o time precisará muito mais que raça para sobreviver. No meio disso tudo, há histórias humanas. O lateral direito Mariano, aos 37 anos, já fala em aposentadoria. Zaracho, lesionado, luta contra o tempo para voltar e ajudar o time. Allan Kardec, pouco aproveitado, cogita rescindir contrato. São peças que, em outros tempos, seriam decisivas, mas que hoje assistem de longe ao colapso. Na base, ainda há esperança. O jovem Rubens, versátil, tem se destacado. Isaac, da equipe sub-20, foi integrado ao profissional. O Galo tenta resgatar sua essência formadora, aquela que revelou Tardelli, Bernardi, Gemerson. Mas falta tempo. E talvez, paciência. Cuca, mesmo fora, deixou claro que seu amor pelo clube é incondicional. Em declaração recente, afirmou que voltaria a qualquer momento se o Galo chamasse. As portas, para muitos torcedores, deveriam permanecer abertas. Para outros, o ciclo se encerrou. De qualquer forma, sua sombra ainda paira sobre o vestiário. Enquanto isso, o tempo corre. A pausa da data FIFA pode ser bênção ou maldição. Serve para ajustar, treinar, refletir. Mas também congela o caos. Dá tempo para pensar demais, para o nervosismo crescer, para a pressão aumentar. E quando a bola voltar a rolar, não haverá mais espaço para desculpas. O torcedor não quer mais promessas. Quer reação. Quer entrega. Quer ver o Galo que aprendeu a amar, valente, agressivo, impositivo. Aquele que fez história na Libertadores, que desafiou os gigantes, que carregava multidões. O Galo que não abaixa a cabeça, mesmo quando tudo parece desabar. Respira fundo, torcedor.
Mas antes de seguir, dá aquela força, deixa o like, se inscreve e bora continuar nesse ritmo de campeão. Na sede administrativa do clube, os corredores também refletem a tensão do momento. Funcionários evitam comentar nos bastidores, mas sabem que a pressão externa respinga em todos os departamentos. Há quem diga que membros da diretoria pensam em renúncia caso o desempenho não melhore nas próximas semanas. O silêncio institucional tem incomodado parte da torcida organizada, que cobra posicionamentos mais transparentes e firmes. A pergunta que ecoa é simples: quem está de fato no comando? A pressão dos patrocinadores também começa a pesar. Empresas que apostaram na visibilidade do clube esperam retorno de marca, vitórias, projeção continental. Com eliminações precoces e jogos apagados em casa, a relação comercial esfria. Alguns contratos por performance já deixaram de ser ativados, o que pode afetar diretamente o caixa do clube nos próximos meses. É a tempestade perfeita, crise técnica, emocional, institucional e financeira batendo na porta ao mesmo tempo. Enquanto o caos cresce nos bastidores, os jogadores tentam manter o mínimo de foco no campo. Os treinamentos têm sido marcados por intensidade física, mas pouca criatividade tática. Lucas Gonçalves, embora bem intencionado, não possui o peso necessário para impor mudanças estruturais. Sua fala ainda soa como a de um interino, e isso afeta diretamente o vestiário. Jogadores experientes respeitam, mas sabem que sua permanência é provisória. Isso trava o crescimento. A torcida, que sempre foi combustível do time, começa a viver uma divisão silenciosa. De um lado, os que acreditam que a reconstrução precisa ser mais profunda, com mudanças na gestão, reformulação do elenco e modernização das decisões táticas. Do outro, os que pedem apenas o básico: garra, raça, sangue nos olhos. Para estes últimos, não importa quem comanda, contanto que honre a camisa em campo. O sentimento de revolta é um só: não aguentam mais ver um galo apático. As redes sociais viraram um campo de batalha. Torcedores discutem entre si, xingam dirigentes, ironizam contratações, resgatam gols de 2013 e títulos de 2021 como forma de lembrar quem o Galo é de verdade. Há quem diga que o clube perdeu sua identidade. Que deixou de ser aquele time temido por todos. Que virou um gigante desorientado, confuso, sem bússola. Outros preferem acreditar que tudo isso é parte de um processo doloroso de reconstrução. No meio da bagunça, surgem rumores de bastidores sobre possíveis reforços para a próxima janela. Fala-se em negociações com nomes experientes, mas também com apostas sul-americanas. Um zagueiro argentino, um meia paraguaio, um atacante colombiano. Nomes não confirmados, mas que servem para acalmar momentaneamente os torcedores que ainda acreditam em reviravolta. A verdade, no entanto, é que sem comando técnico definido, qualquer reforço vira apostas cegas. Os jogadores mais jovens vivem um dilema: aproveitam as oportunidades que surgem com a crise, mas sentem o peso de vestir a camisa em um momento turbulento. Gabriel, de 20 anos, declarou em entrevista que é uma honra jogar no Galo, mas o momento é pesado demais. Essa frase viralizou entre os torcedores, que se viram nela. Por que é exatamente isso? O momento é pesado demais. Para todos. Para quem joga, para quem torce, para quem carrega o escudo no peito. A imprensa nacional acompanha a situação com um olhar atento. Muitos jornalistas, inclusive os que tradicionalmente simpatizam com o clube, começaram a tecer críticas mais duras. Comentários sobre falta de planejamento, incoerência nas decisões da SAF e o enfraquecimento da cultura do clube têm sido frequentes. O Atlético Mineiro, que sempre foi pauta pelas conquistas, agora estampa manchetes pelos fracassos, algo inaceitável para um time da sua grandeza. Mesmo com tantas dificuldades, ainda há tempo. Faltam várias rodadas para o fim do Brasileirão. Ainda existem confrontos diretos contra adversários da parte de baixo da tabela. Ainda é possível avançar nas Copas. Mas será preciso mais do que números. Será preciso coragem. Resgatar o espírito de luta que sempre definiu o Atlético. Porque o Galo, historicamente, nunca foi um time fácil de derrubar. E essa tradição não pode morrer por causa de uma temporada instável. Para isso,
O papel do torcedor é fundamental. Mesmo em luto, mesmo cansado, mesmo revoltado, o apoio incondicional da massa pode ser o diferencial. Já aconteceu antes. Em 2012, o Galo também enfrentou dúvidas. Em 2021, muitos desconfiavam da capacidade de brigar com os gigantes financeiros do país. Mas a história mostrou que quando o Galo ruge com sua torcida por trás, nada é impossível. Essa conexão precisa ser reacesa, reconstruída, fortalecida. A cidade de Vespasiano ainda sente o baque. O silêncio do dia da derrota ainda ecoa. Mas o futebol é implacável com a dor, ele exige reação, exige resposta, exige entrega. O próximo jogo não espera o luto passar. E talvez seja exatamente nele que o Atlético precise renascer. Com humildade, mas com fome. Com cautela, mas com ousadia. Com técnica, mas com alma. Porque o Galo é isso, alma. E ela precisa voltar a rugir. O vestiário precisa encontrar um novo líder. Alguém que una o grupo, que imponha respeito, que represente a tradição do clube. Pode ser alguém da casa, pode ser alguém de fora. Mas precisa ser alguém que entenda o que significa jogar no Atlético. Que compreenda que a camisa pesa. Que saiba que o escudo não é só um símbolo, mas um legado. Cuca sabia disso. Com o que sabe? A nova geração precisa aprender rápido. A diretoria também precisa dar respostas. Mostrar que há um plano. Que as decisões não são apenas reações ao caos, mas parte de uma estratégia maior. Que o clube não está à deriva. Que há comando, há convicção, há direção. Porque quando a direção falha, até o melhor elenco se perde. E o Galo, com tudo que investiu, não pode se dar ao luxo de errar mais uma vez. O Atlético Mineiro está em uma encruzilhada. Pode escolher o caminho da acomodação, do discurso vazio, da resignação. Ou pode escolher o caminho da reação, da reconstrução, da glória. A história já mostrou do que esse clube é capaz. A massa também. Agora é a hora de provar que o Galo ainda sabe voar acima da dor. Se a torcida parou Vespasiano por luto, que o Galo levante a cidade com luta. Porque o verdadeiro Atlético não morre em derrota alguma. Ele renasce, como sempre fez. E faz do próprio luto, o berro da volta por cima. Que assim seja. Encerrando com raça, do jeito que o Galo gosta. Curte, se inscreve e bora mostrar que aqui é Atlético até o fim.